Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, sábado, dia 14 de junho de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje vai falar sobre a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Irã vê declaração de guerra e retalia Israel com mísseis e drones. Teherã lança modelos balísticos contra território em resposta a ataque de Tel Aviv, que matou parte da cúpula militar iraniana. Já o próximo destaque, Irã acusa Estados Unidos de envolvimento nos ataques de Israel em reunião na ONU. E entenda também como funciona o Domo de Ferro, que é um sistema de Israel que intercepta os mísseis. Primeira leva de bombardeios mata ao menos 78 pessoas. E analistas temem petróleo a $130 se Golfo for atingido por ofensiva israelense. E sobre esse assunto, o Folha de São Paulo também aqui nos traz uma análise dizendo que, sem amparo legal, ataque preventivo de Israel contra Irã configura a agressão. E Tel Aviv tenta reduzir capacidade de reação de Teherã. E ainda no Folha de São Paulo nós temos este carrossel de imagens. A primeira fala sobre a retaliação a Israel. Prédios danificados em Ramat Gan, cidade próxima a Tel Aviv, após o líder supremo de Teherã prometer resposta a ataques israelenses. Como nós podemos ver aqui, a cena de destruição que ficou na cidade. E sobre política, eleição para a presidência. Pesquisa do Datafolha mostra Lula em empate técnico com Tarcísio de Freitas e Bolsonaro, em possíveis cenários de segundo turno. Já a terceira imagem fala sobre meio ambiente, onças pardas ameaçadas. Santuário em São Paulo resgata felinos em risco de extinção devido à urbanização. E na área da cultura também temos aqui um destaque para que filme sobre Leci Brandão. Com documentário no festival chamado Inedit, cantora e deputada estadual diz que mantém sua missão de fazer música social. E agora sobre política brasileira, Lula lidera cenários de primeiro turno e empata com Tarcísio e Bolsonaro no segundo, aponta o resultado da pesquisa Datafolha. E para 66% dos entrevistados, atual presidente será candidato à reeleição. E Bolsonaro, inelegível, deveria abrir mão do pleito na avaliação de 67% das pessoas entrevistadas pela Datafolha. E sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes revoga a prisão de ex-ministro de Bolsonaro. E na editoria internacional também temos aqui um assunto sobre o governo Trump. Donald Trump promove parada militar milionária em meio à crise. O governo também suspende ações de agentes da imigração em hotéis e restaurantes. E sobre esportes, o Folha de São Paulo nos traz este destaque sobre a Copa do Mundo de Clubes. Copa de Clubes começa nos Estados Unidos em meio à crise com imigrantes e ao desinteresse por futebol. E o campeonato abre uma nova era para o futebol, afirma o presidente da FIFA. E sobre casos de violência, vítimas da gangue da bicicleta relatam trauma de usar telefone celular na rua, lá em São Paulo. Presente inicialmente na Avenida Paulista, grupo atua em regiões com aglomerações. E na área da economia, Executivo e Congresso podem discordar, mas conflito não pode se tornar crise, afirma Fernando Haddad. E manifesto de frentes parlamentares pede devolução de medida provisória do governo. Já na seção Agrofolha do jornal, preços de arroz e feijão
tem redução acumulada de 2 dígitos com safra maior no país. E o café sobe 82% em um ano e pressiona valores de clubes por assinatura. E o próximo destaque deste sábado é sobre a Bienal do Livro. A nigeriana chamada Chimamanda abre Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro com Thaís Araújo e tradução caótica. A autora diz ver a escrita como vocação, em evento com Conceição Evaristo na plateia. Também temos aqui um destaque para a previsão do tempo. Sábado, hoje, ainda começa gelado em São Paulo, mas temperaturas podem chegar a 22 graus Celsius. Massa de ar frio começa a perder força e clima deve esquentar nos próximos dias. Já na sessão Pare para Ler deste sábado, bebês reborn estão em todo lugar ou isso é ilusão das redes sociais? Pesquisadores analisam a superexposição na internet, alimentada pelo engajamento. E aí, fenômeno que pode nem ser tão grande assim, tem danos como a agressão a um bebê, que no caso, esse sim foi real. Um caso de um homem que achou que o bebê real fosse um bebê reborn e acabou o agredindo. E o próximo destaque é nos especiais do Folha de São Paulo. Mapa literário especial exibe como escritores clássicos viam o Rio pelos livros que publicaram. E o levantamento indica locais da capital do Rio de Janeiro citados na literatura do século XIX. E no Folha Estudantes de hoje, Anhanguera encerra inscrições para bolsas e integrais de graduação hoje, sábado, dia 14. Inscritos no Enem ganham assinatura digital grátis da Folha de São Paulo por 6 meses. Já no caderno Todas, como é a vida e a rotina de uma enfermeira que prescreve pílulas abortivas a mulheres nos Estados Unidos. Já sobre economia, o Folha de São Paulo nos apresenta aqui 3 chamadas para este sábado. A primeira vai falar sobre tecnologia. Livro retrata a indústria de inteligência artificial como impérios coloniais que sugam dados, água e energia. Obra da jornalista Karen Rao cita efeitos negativos da tecnologia e defende a regulamentação, ou melhor, a regulação. Também temos um destaque para a gripe aviária. China autoriza importação de 83 frigoríficos de aves dos Estados Unidos e mantém embargo aqui no Brasil. A abertura ao frango americano ocorre em meio à tentativa brasileira de regularização. E sobre as lojas americanas, as americanas reduz 500 milhões de reais em débitos em acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Segundo o varejista, desconto de 100% dos juros e multas se limita a 70% do valor total. Já na área da política, nós temos aqui um assunto. Nunes defende reeleição de presidente da Câmara de São Paulo e contraria vereadores. Grupo do prefeito articula novo mandato para Ricardo Teixeira, que tem ajudado o executivo. E ainda no painel do Folha de São Paulo, ex-dirigente do PSOL participa como observador da criação de partido de esquerda europeu. Juliano Medeiros vai a evento em Portugal que formaliza aliança em nível continental. Já sobre saúde, nós temos aqui um projeto de saúde pública. Médicos de família prescrevem volta aos estudos como parte do tratamento. Iniciativa pioneira em Florianópolis integra saúde social, conceito que tem crescido no mundo inteiro. E no Guia Folha deste sábado temos aqui um destaque para os passeios. Com teatro, histórias e música, lista mostra 5 passeios para levar crianças em São Paulo. E no caderno de equilíbrio, estratégias para promover o foco ajudam a enfrentar a crise
de atenção dos jovens. E na editoria internacional, o trânsito me salvou. A aluna perdeu o voo de Air India, que caiu por atraso de apenas 10 minutos. A Boeing diz ter ficado frustrada por não embarcar devido ao trânsito intenso naquele dia. E já na Espanha, Premier da Espanha promete reestruturar próprio partido após renúncia de aliado. Santos Cerdã, deputado e número 3 do PSOE, é acusado de receber propina. E no caderno de cotidiano, lá na Bahia, advogado criminalista Daniel Keller é encontrado morto em hotel na área nobre de Salvador. O corpo é localizado em apartamento no bairro Caminho das Árvores, onde arma foi recolhida. E agora sobre São Paulo, Vila dos Idosos tem quase 1/3 dos apartamentos vazios e queixas sobre o atendimento. Gestão Ricardo Nunes nega desmonte, mas não explica a baixa ocupação no conjunto. E no caderno de ciência, temos aqui um destaque para a Antártida. Pela primeira vez, cientistas registram danos causados por navios no fundo do mar da Antártida. E o próximo destaque é no caderno de Meio Ambiente. Macaco dourado inflável de 14 metros será instalado em cima do prédio no Itaim Bibi. E pesquisadores e empresários criticam 200 projetos de lei anticonservação. E por último, Folha de São Paulo também nos traz aqui estes 4 destaques na área da cultura. A primeira falando da Feira do Livro. Veja a lista com 10 autores para descobrir na Feira do Livro em 2025. E o evento aumenta em porte e ambição ao se firmar no calendário de São Paulo. E o próximo destaque é sobre livros. Não sei por que Bob Dylan comprou meu livro para fazer um filme, diz o autor da obra. Já no Multitela, Festival João Rock ao vivo e filmes de Batman, o que ver na TV e no streaming neste sábado. E por último, mais uma vez sobre filmes, O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho terá sessão gratuita no Museu do Louvre. Agora nós vamos acompanhar os destaques do estado de São Paulo neste fim de semana. E o jornal já inicia no alto da capa com esses 3 destaques do fim de semana. O primeiro é no caderno de cultura, que vai falar sobre a festa de livros. Rio de Janeiro promove Bienal e São Paulo a Feira do Livro, no Pacaembu. E ainda nessa mesma editoria de cultura, o jogador Vini Júnior também é craque na passarela. Real Madrid fecha com Louis Vuitton. E por último, no caderno de bem-estar, a menopausa além dos calores. Nem tudo é culpa dos hormônios. Já a manchete do estado de São Paulo deste sábado é na editoria internacional e vai falar sobre o Oriente Médio. Mísseis do Irã atingem Tel Aviv após Israel ampliar a ofensiva. Os Estados Unidos enviam navios à região para proteger Israel e tropas americanas. E diz o seguinte, o texto desta manchete. Alvo de bombardeios israelenses desde a madrugada de ontem, que é noite de quinta-feira, aqui para o nosso país, o Irã atacou o território de Israel com mísseis. As primeiras explosões foram ouvidas em Jerusalém, mas o maior estrago ocorreu em Tel Aviv. Foguetes caíram em 7 áreas da cidade. Ao menos uma pessoa morreu e 70 ficaram feridas. E no Irã, o saldo era de 80 mortos e mais de 300 pessoas feridas. Após o contra-ataque, Israel, cujo objetivo no Irã são instalações nucleares, cientistas e a alta cúpula militar, mobilizou reservistas.
E essa ofensiva israelense eliminou a cúpula das forças armadas iranianas, incluindo o general Mohammad Bagheri, chefe de Estado-Maior, e o general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária. E os Estados Unidos enviaram navios e militares à região para ajudar a proteger Israel e tropas americanas. E ataque preciso de Israel reflete trabalho de espiões. E ainda o Estado de São Paulo nos traz aqui uma nota em destaque, dizendo o seguinte: o Supremo Tribunal Federal instaura terra sem lei na internet. Ao fabricar regras arbitrárias para as redes, STF institucionaliza caos que pretendia regular. E sobre migração para o Brasil, pedidos de refúgio sobem 16%, e a maioria desses pedidos é da Venezuela. E o próximo destaque: por até 62 milhões de reais, São Paulo lança nova licitação para comprar coletes para a Polícia Militar. Já na área de economia e negócios, temos também um destaque para as redes sociais. YouTube afrouxa regras de moderação de vídeos. E o próximo destaque, ainda no estado de São Paulo, é sobre a pesquisa do IBGE. Cai o número de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham. No país, os chamados NEM são 8,9 milhões. Necessidade de trabalhar é maior causa de abandono escolar. Já na área da política, também temos aqui este assunto sobre as eleições de 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é avisado de que Bolsonaro aceitaria apoiá-lo com Michele sendo vice. Informações circulam entre integrantes do governo paulista. E o governador reafirma que é candidato à reeleição em São Paulo. E por último, no estado de São Paulo, e ainda falando também sobre política, ex-ministro é preso sob suspeita de ajudar Mauro Cid em plano de fuga. Gilson Machado teria tentado obter passaporte português para o militar. E à noite, Alexandre de Moraes revogou a sua prisão. Agora, no Jornal o Globo deste sábado, no alto da capa, nós temos aqui um destaque especial do segundo caderno. Dalton Trevisan: é absurdo não ler, diz Felipe Hirsch, organizador de uma das obras em torno do autor, que faria 100 anos e ganha filme e edição com material inédito. E mais abaixo nós temos aqui a manchete de hoje, que vai falar mais uma vez sobre essa guerra no Oriente Médio. Irã revida, troca ataques com Israel e conflito escala. Mísseis explodem no centro de Tel Aviv. No lado iraniano, há dezenas de mortos. Líderes dos dois países ignoram apelos e intensificam ameaças e bombardeios. O conflito entre Israel e Irã se intensificou ontem com a resposta iraniana aos ataques sofridos na madrugada anterior e o prosseguimento de mútuos bombardeios. Mísseis iranianos foram, em sua maioria, interceptados pelo sistema de defesa israelense, mas alguns deles furaram a proteção e explodiram, inclusive, em regiões centrais de Tel Aviv. E até o fim da noite, havia a confirmação da morte de uma mulher. E Israel devolveu com novos ataques aéreos ao Irã, onde as vítimas já chegavam a cerca de 80. E o premier Benjamin Netanyahu e o líder iraniano, chamado Ali Khamenei, ignoraram apelos por moderação. Mas está por vir. O regime nunca esteve tão fraco, declarou o israelense. E abre aspas, um regime sionista criou um destino doloroso para si, fecha aspas,
Isso quem disse foi o iraniano. A Agência Internacional de Energia Atômica alertou para riscos na região pelo fato de ataques israelenses terem atingido instalações atômicas. Já o presidente americano Donald Trump pressionou o Irã a aceitar um acordo nuclear proposto pelos Estados Unidos. E países europeus defenderam o direito de Israel de se defender, enquanto Turquia e China criticaram o governo Netanyahu pela violação da integridade iraniana. Inclusive, nós podemos ver nesta imagem que está em destaque na capa de hoje, falando sobre destruição. Um prédio atingido por míssil iraniano em área residencial de Tel Aviv. E a maioria dos disparos foi interceptada pelo sistema de defesa, mas alguns chegaram ao solo. Agora falando sobre a política aqui no nosso país, o próximo destaque vai falar sobre a trama golpista. Ex-ministro Gilson Machado passa o dia preso sob suspeita de atuar por fuga de Mauro Cid. Chefe do turismo no governo Bolsonaro, ele teve a prisão preventiva decretada por Moraes de manhã, mas revogada à noite, sob a acusação de tentar obter passaporte para Mauro Cid, que prestou novo depoimento para esclarecer esse episódio. E ainda sobre política, governo e Câmara travam cabo de guerra em torno de medidas para o ajuste fiscal. Deputados usam prazos de medida provisória e do orçamento de 2026 para forçar medidas fiscais da Fazenda, que devolve a pressão com possível bloqueio de emendas. Já o próximo destaque é uma entrevista com Justin Yufulin. China está à frente na revolução industrial. O ex-economista-chefe do Banco Mundial lista vantagens do país como capital humano e prevê que os Estados Unidos têm mais a perder com a guerra comercial. Já na editoria Brasil, país evolui na escolaridade, mas segue longe das metas. A pesquisa do IBGE mostra melhora em inclusão escolar e na alfabetização, e vagas em creches são gargalo. Já o próximo destaque é sobre esportes, Copa do Mundo de Clubes. Cerco a imigrantes assusta torcedores na Copa nos Estados Unidos. Em meio à ofensiva do governo Trump, estrangeiros residentes nos Estados Unidos, inclusive brasileiros, relatam medo de ir aos jogos, conta o enviado especial Diogo Dantas. E o torneio tem encalhe de ingressos. E ainda falando sobre esportes, o Império Messi em Miami. Perto de completar 38 anos de idade, craque argentino manda em tudo, dentro e fora de campo, no Inter Miami, que hoje faz a abertura da Copa de Clubes contra os egípcios do Al-Ahly. E Gustavo Poli também escreve hoje na editoria de esportes: times brasileiros enfrentarão um congresso de serial killers. O pontapé inicial da COP30, que é um destaque especial para a central da COP do jornal O Globo. A nova coluna do Globo sobre a Conferência do Clima Brasileira estreia com detalhes da primeira rodada de negociações do evento e o cenário atualizado da superinflação da hospedagem em Belém, entre outras informações. Já no Rio de Janeiro, toque de recolher nos bares de Botafogo. Um projeto na Câmara Municipal estabelece horário de fechamento para os bares da rua Arnaldo Quintela e o seu entorno. E por último, no jornal Globo, Maracanã da Leitura.
Multidão encheu o Rio Centro no primeiro dia da Bienal do Livro, entre estandes de editoras e conversa com autores, cuja estrela foi a nigeriana Chimamanda. Agora nós vamos acompanhar os destaques do Correio Brasiliense. No alto da capa, nós temos aqui um assunto sobre Chateau, um espetáculo de história e arte. As 3 seções de Chateau e os diários associados, 100 anos de paixão, encantaram o público brasiliense esta semana, que deixou o centro de convenções emocionado. O musical recorda a trajetória de Assis Chateaubriand, fundador de um dos principais grupos de comunicação aqui do nosso país. Já o próximo destaque é para curtir os arraiás. Enquanto o comércio já festeja o crescimento nas vendas de produtos juninos, os brasilienses acendem as fogueiras. Já a manchete deste sábado é mais uma vez sobre a guerra no Oriente Médio. Israel e Irã aterrorizam o mundo com bombas e morte. E diz o seguinte, o texto desta manchete: Teherã e Tel Aviv vivem há 2 dias sobre terror de ataques aéreos e drones com explosivos. Há destruição nas 2 cidades e desde a madrugada de sexta-feira, no caso horário local, quando os israelenses lançaram uma ofensiva sem precedentes contra a capital e diversas regiões iranianas, atingindo o programa nuclear do país persa e também matando líderes militares e cientistas, o mundo avalia o quanto o conflito pode escalar. E alguns dos 100 mísseis balísticos do Irã romperam o escudo de defesa Domo de Ferro e caíram sobre Tel Aviv, deixando pelo menos um morto e 63 feridos. O governo de Benjamin Netanyahu mobilizou todos os reservistas para as arenas de combate espalhadas pelo país e alertou também que o inimigo cruzou todas as linhas vermelhas, como nós podemos ver nestas imagens. Aqui no lado esquerdo é em Teherã. E o próximo destaque ainda sobre este assunto: programa nuclear foi alvo israelense. Conflito faz preço do petróleo disparar. E delegação do Distrito Federal fica abrigada em bunker lá em Israel. E antes de darmos continuidade, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. E ainda, acompanhando os destaques do jornal Correio Brasiliense deste sábado, temos aqui um destaque da editoria de esportes. Uma estreia estrelada. Multicampeão, Lionel Messi lidera Inter Miami na abertura da Copa do Mundo de Clubes contra o Al Ahly, vivendo papel
de azarão. E o próximo destaque é sobre vigilância. Ao CB.agro, o epidemiologista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brandi, explicou as ações que foram adotadas pelo Zoológico de Brasília para evitar a gripe aviária. Segundo ele, não será preciso abater os animais. Já no caderno de cidades, AVC e infarto, frio traz riscos. Temperaturas muito mais baixas, como no inverno, provocam aumento em até 30% dos casos de infarto e de 20% dos de acidente vascular cerebral, o AVC. Médicos afirmam que o fenômeno decorre de mudanças fisiológicas, como a contração dos vasos sanguíneos para manter o calor, elevação da pressão arterial e a aceleração dos batimentos cardíacos. E na área da política, sobre o caso de Carla Zambelli, Supremo e Polícia Federal têm pistas para a extradição da deputada federal. E na área da educação, universidades têm maioria do ensino público. E por último, temos aqui um assunto que é falando sobre política. Polícia Federal apura se ex-ministro quis ajudar Mauro Cid. Ex-integrante do governo Bolsonaro, Gilson Machado ficou preso por mais de 14 horas por ordem do Supremo Tribunal Federal, mas foi solto no fim da noite. Ele é investigado pela suposta intermediação de um passaporte português para Mauro Cid fugir do país. Saindo do Correio Brasiliense, agora vamos acompanhar os destaques deste sábado do jornal cearense O Povo. No alto da capa, nós temos aqui um assunto que é do Caderno Farol. Vai falar sobre mais infância. Brinquedo creche é inaugurada no Hospital Infantil Albert Sabin. Já a manchete deste sábado é do Caderno de Cidades e vai falar sobre a educação. O estado do Ceará é segundo do Brasil com mais alunos na idade certa. Estado também tem o maior percentual de alunos em atraso nas etapas iniciais do ensino fundamental, que corresponde a 6 a 10 anos, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E mais abaixo, o jornal O Povo também nos traz aqui uma reportagem especial que vai falar sobre esse conflito no Oriente Médio. Irã reage a Israel e faz ataque massivo de mísseis. E na área da política, o ministro Alexandre de Moraes manda soltar ex-ministro suspeito de tentar ajudar Mauro Cid em fuga. Já na área da economia, temos aqui um assunto sobre a reforma do imposto de renda. O governo calcula alíquota de 45% para os 0,01% mais ricos. E por último, no Jornal Cearense, temos também sobre esportes. Começa hoje, lá nos Estados Unidos, o novo Mundial de Clubes quadrienal da FIFA. Agora, no valor econômico, nós vamos acompanhar os destaques do site do jornal deste sábado. O nosso primeiro destaque é no Judiciário. Cid depõe por mais de 3 horas, nega plano de fuga e é liberado pela Polícia Federal. Suspeita de tentativa de deixar o país resulta em buscas contra o militar e na prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. E ainda, como destaque, a Polícia Federal identificou que parte da família de Mauro Cid viajou para os Estados Unidos e movimentação foi considerada suspeita por investigadores. E a Polícia Federal, o Mauro Cid, nega ter usado conta no Instagram para conversar sobre delação.
E a reportagem da revista Veja afirma que militar descumpriu ordem para não usar as redes sociais. E ainda, como destaque do judiciário, apenas pedi passaporte para o meu pai, afirma Gilson Machado. O ex-ministro do Turismo nega ter ajudado Mauro Cid e as autoridades suspeitaram de um possível plano de fuga. E a Polícia Federal suspeita de tentativas com diferentes países. E filhos de Bolsonaro dizem que prisão de Gilson Machado é ilegal e covardia. O ex-ministro do Turismo é suspeito de envolvimento em suposto plano de fuga do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Nós também temos aqui o caso de Carla Zambelli, que também é destaque deste sábado. Lewandowski acredita que Carla Zambelli seja extraditada em breve. O ministro da Justiça cita reciprocidade com Itália, país para onde deputada fugiu após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui um destaque sobre a pesquisa Datafolha. Lula é visto como pior que Bolsonaro em segurança e combate à inflação e melhor em geração de empregos. E 40% dos entrevistados acham que a atuação de Janja nem ajuda nem atrapalha o governo Lula. E o Valor Econômico também traz em destaque uma análise. Pesquisas mostram o governo diante de equação impossível. E sobre a tentativa de golpe que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal rejeita recurso de Débora dos Santos, que pichou, perdeu mané com batom em estátua da Justiça. A cabeleireira foi condenada a 14 anos de prisão, mas cumpre regime domiciliar desde o mês de março. E o Valor Econômico também nos traz aqui um destaque para partidos. PSDB e Podemos suspendem fusão entre os partidos. Falta de acordo sobre comando interrompeu negociação, segundo o dirigente tucano. E sobre a alternativa ao IOF, coalizão de 20 frentes parlamentares lança manifesto contrário à medida provisória alternativa ao IOF. E no crime organizado, que também é destaque, CVM faz acordo com a ABIN para fornecer informações para combate ao crime organizado e corrupção. O órgão do mercado já atua há anos no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à lavagem também de ativos. O ministro Alexandre de Moraes revoga a prisão de Gilson Machado, o ex-ministro de Bolsonaro. De acordo com o advogado Célio Avelino, responsável pela defesa de Machado, a decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Cada um atira para um lado, diz Ricardo Lewandowski ao defender a PEC da segurança. E o próximo destaque na área da política. Alexandre de Moraes manda Meta identificar dono de perfil que teria sido utilizado por Mauro Cid. O Supremo Tribunal Federal quer saber se tenente-coronel descumpriu proibição de acesso a redes sociais, o que o militar nega. E após bronca pública em advogado, ex-ministro da Defesa pede escusas. Paulo Sérgio Nogueira demonstrou impaciência e chegou a se negar a responder perguntas durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal. E o Valor Econômico também nos traz uma matéria. Quem é Gilson Machado, o ex-ministro de Bolsonaro, preso pela Polícia Federal?
a suspeita de que ele tenha ajudado Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a emitir um passaporte português, o que levou as autoridades a suspeitarem de tentativa de fuga. E aqui nesta imagem nós temos o presidente Bolsonaro ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado, lá em Sertânia, Pernambuco, no ano de 2021. E mais uma vez, Alexandre de Moraes rejeita novo recurso da deputada federal Carla Zambelli contra condenação por invasão ao CNJ. A Defensoria Pública questionou certificação do Supremo Tribunal Federal de que deputada não tem mais direito a recursos. E na política, entenda por que Lula pede ao Supremo Tribunal Federal para suspender processos contra fraude do INSS. Em solicitação da Advocacia Geral da União, o governo defende que União e INSS não devem ser responsabilizados e defende ressarcimento por via administrativa e não judicial. PL emplaca Bolsonaro defendendo aposentados em horário nobre na TV, no mesmo dia do interrogatório no Supremo Tribunal Federal. E ainda no valor econômico, ex-ministro do Turismo é preso sob suspeita de tentar passaporte para Mauro Cid fugir do país. PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, a abertura de inquérito para investigar Gilson Machado. Datafolha e IPSOS-PEC mostram crise de popularidade do presidente Lula. Pesquisas registram a dificuldade do presidente em reverter o desgaste da gestão e a avaliação negativa oscila para cima. E ainda o próximo destaque de hoje: decisão abre debate jurídico no Planalto. Governo cogita acionar o Judiciário se Câmara e Senado derrubarem as medidas sobre o IOF anunciadas nesta semana. Crise atual começou a germinar em abril. Reunião da Junta de Execução Orçamentária que revisou para baixo a previsão da receita, para cima e a de despesa, e decidiu por um bloqueio de gastos de 10,6 bilhões de reais. E políticos estão com os nervos à flor da pele. Em Minas Gerais, o presidente Lula falou em clima ruim na Câmara e não errou. E aqui é um texto escrito por Andréa Jubé para o jornal Valor Econômico. Justiça do Distrito Federal já bloqueou 2,8 bilhões de investigados por fraude contra aposentados do INSS. E essas decisões atingem entidades associativas, consultorias, escritórios de advocacia, empresas, além de sócios e dirigentes das instituições. E o próximo destaque: defesas do núcleo crucial da trama golpista acreditam que Moraes rejeitará pedidos de diligências. Após os interrogatórios, advogados dos réus têm até segunda-feira para fazer as solicitações ao Supremo Tribunal Federal. E o Valor Econômico também nos traz uma análise. Congresso estica a corda e coloca medida provisória na berlinda, mas liberação de emendas desanuvia. Na prática, comenta um deputado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem perto de 2 semanas para apresentar as medidas de corte de gastos que são cobradas pelos parlamentares. E ainda no Valor Econômico, nós temos aqui sobre política, e diz que o governo Lula é mal avaliado por 43% e 25% acham ótimo ou bom, diz pesquisa IPSOS e PEC.
e ao pior desempenho de Lula em seu terceiro mandato, de acordo com a série histórica do Instituto. E sobre a CPI das bets, a CPI termina sem indiciar Virgínia, Deolane e mais 14. E com isso, a comissão é concluída sem ter adotado nenhuma medida. O ministro Alexandre de Moraes cita a falência da autorregulação e vota por ampliar a responsabilização das Big Techs. O ministro do Supremo Tribunal Federal é o 7º a votar por mudança no marco da internet. O presidente Lula diz que Bolsonaro mentia e mostrou desfaçatez em depoimento sobre tentativa de golpe. Durante cerimônia e contagem, o presidente critica o seu antecessor, opositores e faz campanha por Pacheco. E mais uma vez, após crise do INSS, a avaliação negativa do governo Lula chega a 40%, a 28%, segundo a pesquisa Datafolha. Opinião sobre gestão tem oscilação negativa em meio à investigação de fraudes em aposentadorias. E no valor econômico, o governo entrega a relator documento que pede responsabilização em uso indevido de inteligência artificial. Decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, abre debate jurídico e cobrança mais alta do IOF pode retornar, avalia o Planalto. O presidente da Câmara anunciou na quinta-feira que vai pautar urgência do PDL que susta efeitos do novo decreto do governo. E o presidente Lula pede ao Supremo Tribunal Federal para suspender processos judiciais que responsabilizam o governo e INSS sobre os desvios. A AGU defende que o objetivo da ação é garantir o ressarcimento às vítimas e a sustentabilidade das políticas de previdência social. E ainda no valor econômico, Senado pode votar projeto que aumenta o número de deputados na próxima semana. O impacto fiscal previsto para a criação de 18 cadeiras é de 64,6 milhões de reais, o que vai na contramão das exigências do Congresso para medidas de corte de gastos. E plenário da Câmara irá se reunir na segunda-feira e deve votar urgência do PDL que suspende o decreto do IOF. E a data foi definida devido ao feriado da próxima semana, que será na quinta-feira. E ainda no valor econômico, ministro pede candidatura de Rodrigo Pacheco em Minas e critica Zema. E abre aspas, senador Rodrigo Pacheco se anime, porque este estado está doido para se libertar, fecha aspas. Isso quem disse foi Márcio Macedo. E aqui nesta imagem nós podemos ver o ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o Márcio. E ainda na área da política, Mota encaminha a CCJ a ordem do Supremo Tribunal Federal para cassar mandato de Carla Zambelli. O presidente da Câmara voltou atrás e decidiu dar prosseguimento ao caso após pressão de bolsonaristas. Lula deve anunciar implantação de hospital em Mariana, lá em Minas Gerais, e programa de transferência de renda. O presidente participa da cerimônia para anúncio de investimentos e avanços no novo acordo do Rio Doce, referente à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
E na política, PT abre mão de relatoria da LDO 2026 para ficar à frente da medida provisória alternativa ao IOF. Partido avalia que relatoria da medida provisória é mais importante. Especialistas defendem maior proteção a usuários de redes sociais e avaliam também julgamento no Supremo Tribunal Federal como tentativa de modulação das regras. Corte formou maioria para ampliar a responsabilização das plataformas por publicações de conteúdos considerados ilegais. Falta ainda definir em que termos isso se dará. Nós também temos aqui o Maria Cristina Fernandes escreveu para o Valor Econômico, o embate que sobrevive ao ocaso bolsonarista. Política mantém dependência do Supremo Tribunal Federal como eixo de mediação. A Assembleia aprova regulamentação de transporte de passageiros por moto via aplicativo em São Paulo. Líder do governo no Congresso diz que análise de vetos do BPC e eólicas offshore está suspensa. Segundo o senador Randolph Rodrigues, esses vetos não devem ser apreciados na sessão conjunta do Congresso, na próxima terça-feira, dia 17 de junho. E Alexandre de Moraes formaliza ao Ministério da Justiça pedido de extradição de Zambelli da Itália. A deputada licenciada deixou o Brasil após ser condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda o próximo destaque no site do Valor Econômico: para interlocutores do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro admitiu que estudou formas de reverter resultado da eleição. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, ex-presidente falou sobre reuniões e hipóteses de dispositivos constitucionais. E o Valor Econômico também nos traz uma análise. Comboio da missão de paz de Haddad não passa sem apresentar corte de despesa. Embate entre ministro e oposição provocou ruído, mas o que interdita debate é silêncio entre os gastos. E ainda no Valor Econômico nós temos este seguinte destaque: o Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de Nicolas Ferreira por transfobia contra Duda Salabert. O deputado do partido PL terá de pagar a indenização e não cabe mais recursos. E sobre partidos, nota de União e PP tem inconsistências, diz líder do PT após federação ameaçar votar contra a medida provisória. Lindenberg Farias afirma que partidos deveriam dar contribuição concreta para ajuste das contas públicas. E ainda sobre este assunto, União e PP ameaçam votar contra a medida provisória do governo com alternativas ao IOF. Aumenta a pressão contra pacote fiscal proposto pelo governo. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que há esgotamento da sociedade com alta de impostos. Supremo Tribunal Federal tem maioria para manter condenação de Débora Rodrigues, que pichou a estátua de justiça em 8 de janeiro de 2023. Cabeleireira virou um símbolo do bolsonarista em proposta por anistia, e ela foi condenada a 14 anos de prisão. E ainda na política, o governo aciona a AGU para responder Dino sobre emendas paralelas.
E essa reação ocorre após Hugo Mota reclamar para a Gleisi de despacho do Supremo Tribunal Federal com pedidos de explicação. Líder do PL busca apoio para tentar reverter cassação de Carla Zambelli. Sóstenes Cavalcante inicia conversas com lideranças de partidos na Câmara. E Hugo Mota volta a dizer que é hora de discutir corte nas despesas obrigatórias. O presidente da Câmara diz que o Congresso Nacional está incomodado com medidas de aumento de tributos sem o Executivo fazer o dever de casa do corte de gastos. E o próximo destaque: o governo Lula pagará emendas parlamentares até o fim da semana, diz Gleisi Hoffmann. E segundo ela, o governo responderá ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, para deixar claro que não há problema na execução de emendas e que há sim transparência em relação a isso. E ainda falando sobre a ministra, Gleisi Hoffmann diz que reação do agronegócio e setor imobiliário ao pacote de Haddad é incompreensível. Segundo a ministra, setores econômicos que estão fazendo pressão sobre parlamentares são altamente subsidiados pelo Estado brasileiro. E ainda na política, Dino critica crise institucional causada por decisão sobre emendas. O ministro pediu explicação em até 10 dias sobre emendas de comissão paralelas. Estamos iniciando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência neste sábado, dia 14 de junho. Vamos iniciar então pelo Folha de São Paulo, na área da política. Nós temos aqui um destaque para a deputada federal. Lewandowski diz já haver ideia de onde Zambelli está e que ela vai ser extraditada em breve. Lewandowski afirmou que cidadania italiana não impede volta ao Brasil. Já no Folha Jus, o Superior Tribunal de Justiça condena, isto é, jornalistas a indenizar Gilmar em R$150 mil por reportagem. E a ABI fala em mácula liberdade de imprensa e cita preocupante precedente. Também temos aqui um destaque para o julgamento de Bolsonaro. As defesas veem fala de Bolsonaro no Superior Tribunal Federal como mera formalidade para condenação certa. E ministros dizem que ex-presidente reforçou a acusação e PGR vê comprovação da denúncia. E o Folha de São Paulo também nos traz como destaque sobre o Marco Civil da internet. Barroso diz que mentir precisa voltar a ser errado e defende regulação de conteúdo na internet. Presidente do Supremo Tribunal Federal votou contra a maioria dos ministros para ampliar a responsabilização das redes sociais no julgamento do Marco Civil da internet. E no painel, Nunes defende reeleição de presidente da Câmara de São Paulo e contraria os vereadores. Grupo do prefeito articula novo mandato para Ricardo Teixeira, que tem ajudado os interesses do executivo. E na seção Datafolha, a pesquisa Datafolha revela que 66% dos entrevistados veem Lula candidato à reeleição no ano que vem. E, para 57%, presidente não deveria concorrer. 67% querem que Bolsonaro desista. E ainda sobre essa pesquisa, Lula lidera cenários de primeiro turno e empata com Tarcísio de Freitas e Bolsonaro no segundo turno. O presidente perde a vantagem que tinha sobre nomes da direita no tira-teima em 2026.
E em manifesto é o próximo destaque. Pesquisadores e empresários criticam 200 projetos de lei anticonservação. Carta assinada por mais de 100 entidades e personalidades faz cobrança ao Congresso antes do evento da COP30, que acontecerá em Belém neste ano. E Alexandre de Moraes revoga a prisão de Gilson Machado, o ex-ministro de Bolsonaro. E o ministro diz que diligências foram suficientes e Gilson Machado deixou a prisão na noite de sexta-feira 13, que foi ontem. E ex-dirigente do PSOL acompanha como observador criação de partido de esquerda europeu. Juliano Medeiros participa de evento em Portugal que dá origem à Aliança da Esquerda Europeia. E ainda, no Folha Jus, Superior Tribunal de Justiça, como nós já vimos, condenou a revista Isto É e jornalistas a indenizar o ministro Gilmar Mendes em R$150 mil por causa de uma reportagem. E o ministro de Lula diz já haver ideia de onde Zambelli está na Itália e que em breve ela será extraditada. E o ministro Alexandre de Moraes dá 24 horas para a Meta enviar dados de perfis supostamente usados por Mauro Cid. Suspeita é de que o militar tenha descumprido o acordo de colaboração com a Polícia Federal ao falar sobre delação em conta de esposa. E Demétrio Magnoli escreve para o Folha de São Paulo, o fabricante de emergências. Donald Trump cria retórica para usar prerrogativas excepcionais. Estados Unidos já não são mais um país estável. E na seção Brasília, hoje do Folha de São Paulo, família de Cid comemora aniversário de sobrinha nos Estados Unidos e volta dia 20. A viagem prevê passeio na Disney e a PGR acredita que militar prepara fuga do Brasil antes de sua condenação. E o próximo destaque na área da política deste segundo bloco, petista da mesa da Câmara assinou projeto que permite acumular salário e aposentadoria. E a medida teve apoio de Carlos Veras, primeiro secretário da Casa, embora líder do PT a tenha criticado. E ele diz que a atitude foi protocolar e que seguirá a orientação da legenda. E sobre um destaque da Polícia Federal, Mauro Cid diz à PF que família viajou para aniversário nos Estados Unidos e defesa afirma que delação está mantida. E o militar nega plano de fuga e colaboração premiada fica de novo sob risco após supostas mensagens nas redes sociais. E ainda no Folha de São Paulo, nós temos o seguinte destaque. PSDB interrompe fusão com o Partido Podemos por disputa sobre presidência e mira alternativas. Tucanos dizem que Podemos se mostra intransigente quanto a manter o comando do novo partido, em vez de aceitar chefia compartilhada. PSDB retoma conversas com republicanos, MDB e Solidariedade. Também temos aqui o próximo destaque. PGR pediu prisão de Cid após viagem de familiares do militar aos Estados Unidos. Pais, esposa e filha de réu no Supremo Tribunal Federal saíram do país no fim de maio. E a Polícia Federal suspeita que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro planejava sua fuga do país. Abre aspas. Não matei, não trafiquei. Apenas pedi passaporte para o meu pai. Fecha aspas, disse Gilson Machado.
E a Polícia Federal fez buscas contra Mauro Cid e prendeu ex-ministro de Bolsonaro sexta-feira 13. E no painel do Folha de São Paulo, nós também temos aqui um destaque sobre partidos. PSOL e PCdoB conversam sobre federação para a eleição de 2026. Legendas de esquerda têm tido contatos para formar arranjo com vistas a superarem cláusula de barreira. Também temos um destaque para a Feira do Livro. Eugênio Butti publica novos livros sobre jornalismo e democracia aqui no Brasil. O professor tem momento literário intenso, com 2 lançamentos e participação na Feira do Livro com o historiador Carlos Fico. E sobre o julgamento de Bolsonaro, fala de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal foi mera formalidade para condenação certa. Avaliam as defesas. Os ministros do Supremo consideram que o ex-presidente reforçou a acusação. O PGR vê novas declarações de chefes militares como comprovação da denúncia. E mais uma vez, sobre o resultado da pesquisa do Datafolha, orgulho de ser brasileiro cai e sentimento de pessimismo segue em alta. Índice de orgulhosos recua de 83% em 2023 para 74% em pesquisa realizada nesta semana. E ainda como destaque, o censo esfriou a tese do Evangelistão, uma história de expectativas mal equilibradas. Religiosos e até mesmo a parcela dos sem religião desempenham papéis relevantes para um novo cenário. E no painel do Folha, governo Tarcísio marca leilão de balsas para outubro e aumenta investimento para 2 bilhões de reais. O PPP para conceder 14 rotas é uma das apostas da gestão estadual para o ano de 2025. Itália afirma desconhecer paradeiro de Zambelli, diz que Bolsonaro, como nos revela esta matéria do Folha de São Paulo, e diz que Bolsonaro não tem cidadania do país. A deputada federal está foragida no país desde que deixou o Brasil para escapar de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E no painel do Folha, relatório do Senado aponta lacunas em principal programa de Lula para a saúde. Uma nota técnica diz que faltam metas e impactos orçamentários em projeto. E o governo afirma que detalhes serão regulamentados. Já também temos aqui um destaque para o podcast Café da Manhã, que pertence ao jornal Folha de São Paulo. O podcast analisa vai e vem de medidas sobre impostos e tensão entre governo e Congresso. Os parlamentares pressionam por derrubada de decreto sobre IOF. Lula e Haddad tentam emplacar medida provisória para aumentar a arrecadação. E sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, turbina fundo especial do Ministério Público de São Paulo em meio à expansão dos chamados supersalários. A instituição terá acesso a recursos apreendidos do crime organizado, enquanto pagamentos acima do teto a seus membros têm crescido. Já sobre política, no site do jornal O Estado de São Paulo, nós temos os seguintes destaques. Moraes solta ex-ministro de Bolsonaro suspeito de tramar fuga de Mauro Cid. Ministro do STF afirma que, com as diligências realizadas pela Polícia Federal, a prisão preventiva de Gilson Machado não é mais necessária, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.
E Gilson Machado disse o seguinte: não matei, não trafiquei drogas, apenas pedi um passaporte para o meu pai. E sobre este mesmo assunto também é destaque: Mauro Cid presta depoimento de 3 horas à Polícia Federal sobre suspeita de fuga com passaporte português. E ex-ministro Gilson Machado nega ter pedido passaporte para Mauro Cid e alega que o último contato com o delator foi no ano de 2022. STF põe general 4 estrelas de joelhos e aponta o lugar das Forças Armadas. Interrogatório dos réus pelo ministro Alexandre de Moraes, a imagem de um ex-governo emparedado. Isso quem escreve é Francisco Leali para a Editoria de Política. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe recado de que Bolsonaro estaria disposto a apoiá-lo em 2026 com Michele Bolsonaro sendo a vice. E essa informação circula entre membros do primeiro escalão da gestão paulista. E o governador diz que é candidato à reeleição e o ex-presidente Bolsonaro ainda não se posicionou sobre essa situação. E ainda, falando sobre política, Câmara propõe liberar acúmulo de aposentadoria e salário para deputados. A proposta diz que a regra atual, além de inconstitucional, desestimula a permanência na política de quem já tem direito à aposentadoria e continua contribuindo. A Câmara não informou o impacto orçamentário. CNJ abre processo disciplinar contra juiz que tem avião e fazenda de 30 milhões de reais. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça decreta investigação que pode resultar no afastamento definitivo de Paulo Afonso de Oliveira, da 2ª Vara Civil de Campo Grande, alvo da Operação Ultima Ratio, sob suspeita de venda de sentenças e também de movimentação financeira. Datafolha, que no caso é o próximo destaque: Lula tem avaliação inferior à de Bolsonaro em insegurança e inflação. E ainda falando sobre política, o governo Lula vai socar mais imposto em cima do público e decretar a sentença de morte do país. Bate-bocas minam o poder do Congresso de dialogar e construir políticas públicas. Isso de acordo com especialistas. E ainda na política, vivemos uma situação anômala em que os monstros costumam andar soltos, diz Aloísio Nunes. E na coluna do Estadão, Haddad ignorou pedido de Betis por reunião urgente antes de aumentar a taxação. E antes de darmos continuidade ao estado de São Paulo, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A preocupação da equipe da TV da Transparência é deixar todos os seus internautas muito bem informados. E continuando no site do Estado de São Paulo, na área da política, também temos aqui o seguinte assunto. Carla Zambelli diz que confia na soberania da Câmara e do governo italiano.
E ainda como próximo destaque, o ministro Alexandre de Moraes solta ex-ministro de Bolsonaro suspeito de tramar fuga de Mauro Cid. Supremo Tribunal Federal nega por unanimidade recurso de mulher que pichou, perdeu mané em estátua da Justiça. E ainda falando na política, o Superior Tribunal de Justiça condena jornalistas, e isto é, a multa de 150 mil por reportagem contra o ministro Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes determina que Meta entregue, no prazo de 24 horas, informações sobre o perfil atribuído a Mauro Cid. E abre aspas, em breve ela será extraditada, fecha aspas, disse Lewandowski sobre deputada foragida Carla Zambelli. E o ministro Gilmar Mendes vota a favor de decreto de Lula que limita registros para arma. Ronaldo Caiado concede título de cidadão goiano a Gilmar Mendes, Toffoli e Gonê. Ninguém vai cortar despesas, nem Lula, que quer a reeleição, e nem Mota com um mandato corporativista. Isso quem escreve para o estado de São Paulo é Carlos Andreasa. Já o próximo destaque, ex-ministro de Bolsonaro pede desculpas a advogado por broncas no interrogatório no Supremo Tribunal Federal. Andreasa também escreve mais uma vez na área da política. Lula fala em cortar benefícios dos ricos que ele mesmo criou. E agora? PSDB suspende fusão com Podemos por discordância sobre presidência da nova sigla. Defesa de Mauro Cid nega plano de fuga e diz que é idiotice inventada por Bolsonaro. Prefeito de São Vicente, de São Paulo, tem voo para Israel cancelado e diz que foi livramento de Deus. E também na política, quem são os prefeitos brasileiros que estão abrigados em Israel em meio ao conflito com o Irã? E saindo do jornal Estado de São Paulo, vamos acompanhar quais são os destaques do Supremo Tribunal Federal. O STF requisita informações sobre fraudes no INSS. O ministro André Mendonça pediu informações ao próprio INSS, à Polícia Federal e aos órgãos de controle sobre descontos suspeitos em benefícios previdenciários e assistenciais. E ainda, próximo destaque, Meta deve enviar ao STF dados sobre perfis citados como usados por Mauro Cid. E essa decisão atende a pedido da defesa do militar após uma reportagem na imprensa alegar que ele trocou mensagens pelos perfis nas redes sociais, que é algo que ele não poderia fazer. E ainda como destaque, o Supremo Tribunal Federal declara constitucional lei que criou o MEI caminhoneiro. Para o plenário, novo regime assegura acesso aos benefícios previdenciários fundamentais. PDT recorre ao Supremo Tribunal Federal para a criação de protocolo de urgência na rede de saúde do Distrito Federal. Partido alega descaso político e cobra a adoção de medidas imediatas para evitar risco à vida da população. Com constituição de 3 metros de altura, o Supremo Tribunal Federal estreia na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Juiz ouvidora do Supremo participou da cerimônia de abertura do evento na sexta-feira 13. Agora nós iremos acompanhar quais são os destaques deste sábado no site de notícias do jornal Agência Brasil. Nós temos aqui que a primeira é da editoria internacional, que vai tratar aí dessa guerra no Oriente Médio.
Irã dispara mísseis contra Israel em resposta a ataques. Israel disse que os ataques são por causa de programa nuclear iraniano. E dólar fica estável, apesar de conflito entre Israel e Irã. Israel fecha embaixada e consulado no Brasil após ataque ao Irã. E ainda sobre esses assuntos, a Agência de Energia Atômica defende solução negociada de Israel e também de Irã. Já no judiciário, o ministro Alexandre de Moraes manda soltar ex-ministro Gilson Machado. Ele é suspeito de tentar emitir passaporte português para Mauro Cid. Inscrições para o Enem dos professores começam em 14 de julho. E no esportes, a TV Brasil exibe rodada dupla do Brasileirão Feminino neste sábado, dia 14 de junho. Edital vai destinar R$1 milhão a projetos sustentáveis aqui no nosso Nordeste. E o programa é voltado a quem atua em gestão de eletrônicos. Rendimento médio dos brasileiros, como aqui nos informa, chega a R$ 3.270. E o Supremo Tribunal Federal nega recurso de mulher que pichou estátua no 8 de janeiro. A polícia do Rio de Janeiro resgata 62 pacientes mantidos em cárcere privado. E já na editoria de esportes, Matheus Cunha afirma estar emocionada com chegada ao United. E no judiciário também temos aqui mais um destaque. Moraes pede que Meta envie dados sobre o perfil que seria usado por Mauro Cid. Defesa do militar pediu investigação sobre vazamento da delação premiada. E na área de meio ambiente, nós temos aqui o seguinte destaque. A Cúpula Brasil-Caribe pede ações conjuntas contra a crise climática. E os integrantes alertam para o aumento da temperatura média global. Unidades de saúde do Rio de Janeiro terão placas com textos críticos ao aborto. Lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes na sexta-feira. E aqui diz que as unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro serão obrigadas a colocar placas ou cartazes com informações críticas ao aborto. A lei número 8.936, de 12 de junho de 2025, foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e publicada na sexta-feira. E na área da economia, dólar fica estável, apesar do conflito entre Israel e Irã. E bolsa tem queda moderada, na contramão de bolsas globais. COB anuncia primeiros embaixadores dos Jogos das Juventude. Bruninho e Rosângela são os escolhidos e o COB é o Comitê Olímpico Brasileiro. E ainda sobre a economia, na Agência Brasil, imposto para super ricos resultaria em justiça social, diz pesquisa. E essa taxação viabiliza a isenção de imposto de renda para 14,5% da população aqui no nosso país. Na editora internacional é sobre Irã dispara mísseis contra Israel em resposta a ataques. E Israel disse que os ataques são por causa de programa nuclear iraniano. E ainda na economia, mais de 488 mil aposentados foram aos Correios contestar os descontos. Total de contestações passa de 3 milhões
em todo o país. E no internacional, Israel fecha embaixada e consulado no Brasil após ataque ao Irã. Não há previsão para a reabertura das representações diplomáticas. E aqui no Brasil, no Judiciário, Moraes nega recurso de Carla Zambelli contra execução da condenação. E o recurso foi apresentado pela Defensoria Pública da União. E na economia, o Vietnã é anunciado como país parceiro do BRICS. E com essa decisão, o país asiático torna-se o 10º parceiro do bloco. Instalações nucleares não devem ser atacadas, diz ONU sobre Irã. A agência alerta para riscos de ofensiva de Israel em toda a região. E ainda na editora internacional do jornal Agência Brasil, a Agência de Energia Atômica defende solução negociada de Israel e Irã. Rafael Grossi diz que a Agência de Energia monitora a situação de perto. Nós também temos aqui o próximo destaque, que fala sobre a reunião da ONU sobre o Estado palestino é adiada após ataques de Israel. O Conselho de Segurança deverá se reunir na sexta-feira, no caso, foi ontem, dia 13 de junho. E já na seção sobre direitos humanos, esta matéria fala que o Brasil registra mais de 68 pedidos de refúgio no ano passado, em 2024. Faixa de 25 a 39 anos reúne maior proporção de homens, 63,2%. Rússia e China condenam o ataque ao Irã. França e Estados Unidos apoiam Israel. Reino Unido e Índia pedem contenção e Liga Árabe condena. E na política, o presidente Lula pede que a ONU assuma nova missão de paz no Haiti. O presidente discursou na Cúpula Brasil-Caribe, no Palácio Itamaraty, onde aconteceu o evento. E ainda falando sobre meio ambiente, crianças debatem mudanças climáticas e criam projeto de lei em Goiás. O Fórum Infantil marca a programação de Festival Internacional do Cinema. E ainda, por último, falando sobre política, agora também no lado internacional, o Brasil condena ataque de Israel contra o Irã. E segundo o governo, violação de soberania. Itamaraty também alertou para risco de conflito amplo na região. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país, no segundo bloco de notícias desta manhã. Eu já quero agradecer a você pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima!